Fala galera, beleza? Meu nome é Cássio, tá? Do canal Vem com Cássio. Hoje eu vou contar mais uma história das quartas-feiras de mistério. Tá? Essa história é sobre o garotinho Timothy Pitzen, que aconteceu em 2011 nos Estados Unidos. Esse garoto desapareceu e até hoje não tem um desfecho. É uma história que até hoje é misteriosa do que aconteceu com esse garoto. Ele sumiu e até hoje não se sabe o que aconteceu. Beleza? Eu vou contar essa história logo depois da vinheta. Valeu! Bom, vamos lá galera, para a história de Timothy Pitzen. Tá? Ele nasceu em 18 de outubro de 2004 em Aurora, uma cidade no estado de Illinois. Tá? No dia 11 de maio de 2011, o pai dele, James Pitzen, levou ele para a escola como todos os dias. Ele levava e buscava. Ao levar ele, despediu do garoto. O garoto entrou na escola como um dia normal. Depois de algumas horas, a mãe dele, Amy, foi buscar o garoto mais cedo e falou para a diretora: olha, eu tenho que levar meu filho mais cedo porque surgiu algumas emergências familiares e requer nossa atenção. A diretora foi, deu alguns protocolos para ela assinar, para deixar registrado. E ela foi e levou o garoto. Na saída da escola, James, o pai do garoto, ele foi buscar o garoto. Chegando lá, ele foi comunicado que a mãe dele, a Amy, tinha levado ele mais cedo. James achou estranho porque sua esposa não tinha comentado nada, queria buscar o filho dela mais cedo. James então retornou para sua casa, pensando que os dois estavam lá. Tá? Ao chegar em casa, James notou que os dois não estavam. Até aí ele achou normal, pensou que eles tinham dado alguma saída, ido comer alguma coisa. Passou algumas horas, James já começou a ficar preocupado. Chegando o final do dia, ele já começou a ficar preocupado, então ele tentou ligar para Amy. Só que Amy não atendia o telefone, ela não deu nenhum tipo de sinal, não ligou, não entrou em contato em nada. James então aguardou mais um pouco. Ao chegar à noite, ele ficou preocupado e começou a sair em busca dos dois. Ele ligou para familiares e amigos para tentar ver se tinha alguma notícia dos dois, só que sem sucesso. Nem familiares nem amigos sabiam onde estava a Amy e seu filho. Então James voltou para casa e ele começou a pensar: poxa, será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Porque assim, a relação deles era muito conturbada. Eles brigavam muito. E nessa briga que eles tinham, eles sempre falavam em separação. E ela vinha de três divórcios, então ela tinha medo de novo viver essa experiência e perder a guarda do filho. Por quê? James ele comentou que ela tentou tirar a vida dela anos atrás, né, por essas situações de divórcio, algumas coisas que aconteceram na vida dela. Ela era uma pessoa depressiva, ela vivia à base de remédios. Por ela ter esse histórico de depressão, de tentado se matar, na cabeça dela passava que se eles se separassem, ela perderia a guarda do Timothy, do filho dela. Porque ela não teria nenhuma chance perante o juiz, né, como ela tem esse histórico. James esperou passar o dia, tá? Ele esperou o dia seguinte. Ao chegar o dia seguinte, ele viu que ela não entrou em contato com ele, não entrou em contato com ninguém, familiares e amigos, então ele já estava muito preocupado. Então ele resolveu procurar as autoridades. Então ele, ao procurar as autoridades, a polícia logo já começou as investigações para saber o paradeiro dos dois. Então a polícia descobriu que logo depois de Amy ter deixado a escola, ela deixou o seu carro numa mecânica para arrumar, fazer alguma manutenção. Nisso, ela pediu a um funcionário da mecânica se ele podia levar ela para o zoológico chamado Brooksfield. Tá? E câmeras desse zoológico captaram os dois, né, passeando, se divertindo. Como um passeio normal entre mãe e filho. Então, no final do passeio, ela voltou para a mecânica, pegou seu carro e foi em direção ao K-Line Coast Resort, que era um resort, né? A linha traçada que a polícia fez foi a seguinte:
Amy pegou seu filho na escola. Ao sair da escola, ela deixou o carro na mecânica. Da mecânica, ela pediu para o funcionário levar ela pro zoológico. Ela passou algumas horas no zoológico, voltou para a mecânica, pegou o seu carro e foi direto ao resort, onde ela foi filmada foi capturada por câmeras com seu filho. Ela se hospedou nesse resort. Eles foram vistos também visitando outros parques aquáticos de outras cidades vizinhas. Isso tudo capturado por câmeras. Tá? Tudo isso aconteceu entre o dia 12 e a manhã seguinte. No intervalo desses passeios, eles passavam dentro do resort. Tudo isso foi filmado pelas câmeras, né, do resort, dos parques. Tá? Essa é a última imagem que temos do menino. Então, dia 13 de maio, 2 dias depois do desaparecimento de Timothy, então Amy ela ligou para vários familiares, tá? Entre eles a mãe e o irmão. Tá? Para a mãe, ela falou que eles estavam bem, que estava tudo bem entre eles. Tá? Os dois só estavam passeando. Já para o irmão dela, ela falou as seguintes palavras: o lugar do filho era com ela e com mais ninguém. Não importava o que acontecesse. Segundo o depoimento dos familiares, né, eles falaram que ao fundo da ligação eles conseguiram escutar a voz do garotinho. Né? Então acharam normal, não viam nada de demais. Eles queriam só o tempo deles, né, como ela tinha falado, que só queria passar um tempo com ele. Então eles não acharam nada estranho no momento. Na noite desse mesmo dia, Amy foi flagrada dentro de uma loja, sem o seu filho. Amy ela comprou nessa loja alguns artigos de papelaria. Tá? Então ela foi em outro hotel. Amy ela deu entrada nesse hotel que ela ficou hospedada por algumas horas, às 23h15 às 23h30, mais ou menos nesse horário que ela deu entrada no hotel. No dia 13 de maio, ela estava sozinha no hotel, como tem as imagens da câmera, só estava ela, o garotinho já não se encontrava mais com ela. No dia seguinte, dia 14 de maio, por volta do meio-dia, Amy foi encontrada morta no seu quarto por uma funcionária do hotel. A funcionária imediatamente chamou as autoridades. A polícia, assim que chegou no local, viu que ela tinha cortes no pescoço e nos pulsos, cortes feitos por ela mesma. E na necrópsia foi encontrado no corpo dela uma quantidade letal de anti-histamínicos. Ela chegou a deixar um bilhete de despedidas que enviou para sua mãe e para um amigo dela. E nessa carta, né, em especial, ela pediu desculpas para a mãe, para algumas pessoas, e falou que Timothy estava bem. Ele estava com pessoas que iriam cuidar dele muito bem. Um dos bilhetes, ela não especificou com quem tinha deixado Timothy. Ela só disse que nunca iriam achar ele. Segundo familiares, em depoimento à CNN anos depois, eles disseram que o comportamento dela podia ser explicado pelo seu histórico de doença mental e que ela poderia perder a guarda do seu filho por causa disso. Caso ela separasse de James, ela não teria a guarda do filho dela, então ela tinha medo disso. Mas aí fica a pergunta, qual que foi o paradeiro do menino Timothy? Ninguém sabia. No dia, o celular de Amy não tinha sido localizado também, a polícia não achou em nenhum cômodo do hotel. Pertences da criança também não tinham sido encontrados, brinquedos, cobertor, nenhum tipo de pertence da criança tinha sido encontrado no quarto ou em qualquer lugar. A primeira impressão que a polícia teve era que Amy tinha entregado o seu filho para alguma pessoa cuidar dele. Então a polícia ela fez uma minuciosa investigação no carro de Amy. E nessa investigação eles acharam algumas gotas de sangue no banco de trás. Após testes de DNA, eles descobriram que esse sangue era Timothy, mas não sabiam ao certo quanto tempo essa mancha de sangue estaria lá. Alguns familiares de Amy disseram que o garotinho ele tinha sangramento no nariz, ele sangrava algumas vezes pelo nariz. A polícia ela fez alguns exames na faca de Amy para ver se achava algum vestígio de DNA do garotinho Timothy,
mas na faca só acharam sangue de Amy mesmo. A polícia não parou por aí. Eles investigaram mais a fundo o carro e notaram que o carro estava muito sujo, né, de barro, de terra, e acharam muito estranho. E a terra encontrada no carro, dentro do carro também, era composta por terra de cultivo, né? Tinha alguns grãos, era composta por ervas, cascalho e ervas de mostarda, entre outros tipos de vegetações. Com algumas investigações, a polícia concluiu que o carro estava em algum campo no condado de Lee ou no condado de Whiteside. Esses locais eles ficam ao noroeste do estado de Illinois. A polícia ela trabalhou na hipótese que Amy ela tinha premeditado tudo isso. Premeditado o desaparecimento do seu filho e a própria morte dela, né? Ela já tinha todo o plano traçado. Tudo isso tinha um porquê. A polícia ela descobriu que meses antes, Amy tinha viajado para o local onde Timothy tinha sumido. Na época, ela não tinha dado qualquer justificativa para tais viagens, né? Era provável que ela tenha ido na intenção de conhecer o lugar como parte do plano. A polícia encontrou uma conta de e-mail aberta em 2007. Essa conta estava aberta com o nome dela de solteiro. E ela mantinha em segredo do seu marido James. Porém, essa conta de e-mail ela não fornecia nenhum tipo de dado ou alguma prova do que tinha acontecido. Em entrevista, o pai do Timothy, o James, falou que estava perplexo com o que tinha acontecido com sua esposa e o desaparecimento do seu filho. Ele não fazia ideia de onde o garoto poderia estar. Disse também que Amy amava muito o menino e não acreditava que ela tinha feito algo com o seu filho. Todos os parentes familiares de Amy e James, eles cooperaram ao máximo com a investigação. Desde o início, ninguém da família foi suspeito de qualquer tipo de investigação. Como ela tinha depressão, ninguém sabe se esse problema dela afetou em ela alguma coisa. Porque todo mundo sabe que depressão, a pessoa ela vê o mundo de outra forma, o mundo de forma negativa. Com isso, o tempo ele foi se passando. Tá? E em 2013, foi encontrado o celular de Amy, numa beira de estrada. Né? Então a polícia ela começou a investigar o local para ver se achava algum tipo de pista. No celular dela também eles tentaram investigar, só que não acharam nada demais, né, no celular dela e não conseguiram encontrar nada suspeito ou achar alguma pista ao redor da onde o celular dela tinha sido encontrado. Então, no ano de 2019, 8 anos depois do acontecimento, veio uma notícia, né, que deixou a família e as pessoas que acompanharam o caso com esperança. Um adolescente no estado de Kentucky, ele dizia ser Pitsen. Esse garoto, ele falou que ele estava vagando na rua, ele achou os 2 policiais e ele falou para esses policiais que ele veio do estado de Cincinnati e escapou de 2 homens que mantinham ele preso em um quarto de hotel. Então ele alegou às autoridades que ele era Timothy e ele alegou que tinha 14 anos. Então a família de Pitsen ficou com esperança. Será que era ele mesmo? Então, após testes feitos pela FBI de DNA, descobriram que ele não era o Timothy. Ele era um jovem de 23 anos, chamado Brian. Ele era um ex-presidiário. Ele foi liberado menos de um mês antes. Tá? Ele foi preso por 14 meses por cometer pequenos delitos. O FBI deu uma declaração na época falando que eles vão continuar procurando Timothy e que não é para a família perder as esperanças, que eles vão continuar procurando até achar Timothy. Uma tia de Timothy deu uma declaração falando que isso não era a primeira vez que acontecia, que alguém se passava pelo Timothy, falando que era ele. Então ela já estava acostumada com esse tipo de notícia. E ela falou assim que é bom acontecer esse tipo de coisa porque o assunto volta para a mídia e com isso tem mais chance de um dia
Timothy aparecer novamente. Até hoje, não tem nenhuma notícia sobre ele, não se sabe o que aconteceu realmente, não tem nenhuma pista. É um caso que realmente não tem um desfecho até hoje. Será que ele está vivo? Será que ele está morto? Com quem ele está? Então, assim, ninguém sabe o que aconteceu até hoje com esse garoto. Se alguém souber, dessa história, tiver alguma notícia, deixe nos comentários aí embaixo. Ative o sininho para receber novas notificações do quadro de quartas-feiras de mistério. Tá? Esse quadro eu falo desses tipos de casos, suspense, terror, casos bizarros. Se vocês têm alguma história que quer que eu conte nesse quadro, tem meu e-mail que segue na descrição do vídeo, tá? Deixar algum elogio, crítica, alguma ideia, também pode mandar um e-mail, deixa nos comentários embaixo, tá? Muito obrigado pela atenção. Se vemos na próxima quarta-feira com outra história, tá bom? Obrigado e sayonara.